Essa é considerada por muitos a melhor época do ano. Eu tenho certeza. Como você já percebeu, nosso tema de hoje é todo especial, cheio de cores e símbolos, assim como é também essa que é uma das festas mais populares do nosso país, as festas juninas. Eu sou Jennifer Silva e faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora e você é nosso convidado nesse grande arraial. E quem conversa com a gente sobre a história desses santos católicos que dão origem à festa é o autor Rogério Bellini, ele que é autor da Paulus Editora, é psicólogo, especialista em catequese pelo Centro Universitário Salesiano e vem realizando muitas formações e oficinas sobre catequese em várias dioceses pelo Brasil. Bellini, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado Jennifer pela acolhida, pelo convite, é uma alegria estar aqui com você para a gente falar sobre esse lançamento, né, nos Arraiais dos Santos Juninos. Eu aproveito também para saudar toda a família Paulus, né, as livrarias que carinhosamente comercializam o livro e falo com os clientes e apresento os livros. Então, e a você, catequista, né, que está nos acompanhando aí pelo podcast da Paulus, minhas boas-vindas, receba meu carinho. Perfeito. Bellini, como você disse, uma das grandes motivações também para essa nossa conversa é o lançamento, né, do livro Nos Arraiais dos Santos Juninos, um livro que está muito bonito, está muito lindo. E eu queria começar já te perguntando o que te motivou a escrever esse livro. Primeiro porque eu amo festa junina. Eu acho que é uma das festas, assim, que você eu acho que ela lembra a comunidade. Festa junina lembra isso, né? Então, assim, quando você celebra no trabalho, na escola, na família, então tem aquela partilha dos pratos, tem a preparação, eu acho que as cores, né? Eu sempre gostei de festa junina. Desde pequeno, na escola, assim, talvez das festividades é uma que eu particularmente gosto muito. E aí também para falar dos Santos Juninos, porque eu fico pensando assim, nós todos os anos, né, todo mundo celebra a festa junina. Como eu disse, a gente celebra no trabalho, a gente celebra na família, a gente celebra na igreja, na escola. E aí eu fiquei pensando, né? A gente fala das festas juninas, a gente aborda os santos juninos, mas nós que somos católicos, a gente tem mais que cuidar daquilo que é nosso, né? Valorizar aquilo que é nosso, né? Então, e aproveitar para falar sobre santidade, para falar sobre as virtudes, né? Que os santos, né? Revelam para nós cristãos católicos. E eu depois, assim, olhando, né, hoje para a obra, eu acho que os 4 santos que a gente apresenta faz todo sentido para uma catequese, né? Então, assim, para o itinerário catequético e aí isso me motivou, porque eu também vi assim, que não tinha muitas obras, né, que abordassem o tema. A gente tem muita coisa que fala sobre as tradições juninas, sobre a cultura popular, mas assim, catequético, né, eu falei assim, vou lançar esse livro e peguei para escrever uma coisa assim que me deu prazer de fazer, porque eu gosto, né, das festas. E como que foi o processo de pesquisa, né? A gente sabe da dificuldade que é, muitas vezes, ter conteúdo sobre esses santos. Onde você buscou fontes? Como que foi esse processo? Foram algumas pesquisas. Primeiro, assim, eu fui procurar e estudar sobre as festividades, as tradições juninas, né? Então, toda a simbologia, então... bandeirinha, fogueira, balão, e fui entender as danças, as comidas, né, a origem. Então, isso foi uma pesquisa. Aí, depois, eu fiz uma pesquisa sobre os santos juninos, né? Então, eu fui estudar, assim, sobre a vida de Santo Antônio, a vida de São João, São Pedro, São Paulo, porque nas tradições eles sempre falam sobre Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas a igreja, né, a nossa igreja católica, a liturgia da igreja católica, ela celebra no dia 29, né, de junho, São Pedro e São Paulo, porque são as duas colunas, né, da igreja. Então eu trouxe São Paulo para esse arraial.
E aí, olhando para esse material de pesquisa, né? Quando eu fui organizando e fui escrevendo, porque a gente que é autor, eu gosto que os meus livros, eles sejam uma conversa, né? Como se eu tivesse aqui agora conversando com você, é a forma que eu gosto de escrever, para quando as pessoas estiverem lendo, é como se elas estivessem conversando comigo sobre o assunto. E aí, colocando um pouco do Rogério, eu percebi que estava faltando um pouco da parte bíblica, porque eu escrevi ele assim dentro da metodologia catequética, que a gente fala do ver, do iluminar, do agir e do celebrar. Então, quando a gente faz o ver, a gente olha para a nossa realidade, né? A gente olha para a nossa herança, para a nossa cultura, para o dia a dia. Então, isso a pesquisa contemplou. Aí depois, quando eu fui pensar no agir, eu falei assim, legal, a gente vai falar sobre o legado dos santos, a gente vai falar sobre atitude, sobre santidade. Mas eu falei assim, eu preciso, né, ter a palavra de Deus aqui. E aí foi uma terceira fonte, porque eu decidi a gente trazer dentro da obra o que a gente chama da leitura orante, né? Da Lexio Divina. Então, a gente traz a Bíblia iluminando as festas juninas, né? E trazendo esse agir dos santos. E depois tem a parte do celebrar, que a gente fala sobre santidade, e a gente também a gente propõe algumas dicas, assim, para que a gente possa fazer um arraial na catequese. E sem muito spoiler, né? O que você descobriu sobre essa festa? Qual a origem dessa festa tão popular no nosso país? E sabe quando... primeiro eu fui, né, descobrir, assim, por que festas juninas, né? Então, a gente tem duas possibilidades, né? Primeiro, porque as festas, elas são celebradas no mês de junho. E se a gente pega a nossa origem, vamos dizer assim, os povos indígenas, eles já celebravam, né, a festa da agricultura no mês de junho. Então, é uma festa celebrada com música, com dança, com comidas, né, porque predominantemente do milho, né, que era o alimento ali, né, da cultura. E quando os portugueses colonizaram o Brasil, São João, ele era muito celebrado na Europa. Então lá chamava festas joaninas. E aí depois, acho que, né, com essa enculturação ficou festa junina. Então, acho que foi isso que me chamou muita atenção. E me chamou a atenção também, né, bem essa questão da colonização. Porque quando os portugueses, né, predominantemente católicos, né, eles colonizaram o Brasil, eles trouxeram a religiosidade, né, e trouxeram os santos, né, Santo Antônio, São João e São Pedro. E isso foi, assim, né, misturado com aquilo que a gente já tinha, com o que eles trouxeram. Então, depois a gente vem para a quadrilha, né, que a quadrilha, ela tem, assim, toda uma origem daquelas danças, né, que eram feitas no salão da corte, né, e usa aquelas palavras, anarriê, tour, né, então, assim, aí isso meio que foi enculturado, assim, né, pra gente, né. Esses dias eu estava assistindo uma série, né, acho que você deve estar, não sei se você gosta, que é da Netflix, dos Bridgerton, né, então passa, assim, eles dançando naqueles bailes, né, então isso vem da origem, assim, para nossa quadrilha hoje, né? Esses passos que foram ensaiados, né? E no Brasil é muito forte, né? Na região Nordeste essa festa. Então, em Pernambuco, na Paraíba, né? São as grandes festas juninas, assim, do Brasil. E a nossa igreja, ela é de fato rodeada de tradições, né,
gostos populares que nos ajudam a viver essa espiritualidade. Por que você acha importante a gente trabalhar esse tema, né, dos santos juninos, das quadrilhas, da nossa história brasileira mesmo, dentro do ambiente catequético? Quando eu estava comentando com você no início, né? Depois que eu fiz a obra, eu falei, nossa, quanto os santos trazem para nós de conteúdos muito alinhados com os conteúdos bíblicos catequéticos, porque vamos pegar assim Santo Antônio, né? Santo Antônio foi um santo, ele foi ele é considerado pela igreja um santo doutor, porque ele é um santo estudioso, né? Ele estudou muito sobre as coisas de Deus. E ele é um santo missionário, né? Então, ele teve um momento que ele deixou, né, toda uma vida que ele tinha, né, de privilégios para viver uma vida simples e se dedicar a essa missão, né, de proclamar, né, Jesus Cristo. Então, assim, Santo Antônio já traz para a gente essa questão que na catequese quando você trabalha na catequese, você trabalha para que você formar discípulos missionários. Então, eu acho que ele está muito ligado, né? O exemplo que ele traz. E de estudar, e de se aprofundar, né? Porque ele era muito elogiado, assim. E também, assim, de atitude simples. Porque ele partilhava, né, alimento com as pessoas menos favorecidas, né? Por isso que tem hoje, né, considerado o pãozinho bento ou o pãozinho de Santo Antônio, né? Vem dessa dimensão caritativa dele, né? Aí a gente vem para São João. São João, aquele que vem preparar os caminhos né, de Jesus. E São João vem com uma catequese batismal, uma catequese que convida você, né, a se arrepender dos seus pecados, você se converter e ter uma vida nova, né, com Deus. Então, ele está super, né, presente, né, na catequese. Aí a gente pega São Pedro, que foi um dos discípulos de Jesus, e São Pedro era um pescador. Aí Jesus convida, né, fala assim, Pedro, né, eu quero convidar para você ser pescador de homens, né? Então, você evangelizar comigo, você também ter essa dimensão missionária. E aí São Pedro, né, porque fala assim, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. São Pedro é o primeiro papa da Igreja Católica. E aí depois vem São Paulo apóstolo. Eu particularmente sou apaixonado por São Paulo apóstolo, porque eu acho que ele é um grande herói da fé. Ele era Saulo, né, um perseguidor dos cristãos, até que ele tem uma revelação de Deus, né, que tem toda na Bíblia, né, fala assim que ele caiu do cavalo, né, por uma luz, assim, e que cegou. E aí Jesus fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Daí ele fala, quem és tu? E aí depois vem a figura de Ananias, né, que ele se converte ao cristianismo, e aí ele se torna um defensor da fé, né? E ele é considerado um santo mártir porque ele foi ameaçado, né, à morte. Ameaçaram ele de morte para que ele renunciasse à fé. E mesmo assim, ele não renunciou. Então, assim, para mim, ele é um grande herói da fé. E aí você pega, assim, né, porque as crianças, né, podem... Vocês que são catequistas, né, às vezes as crianças falam assim, nossa, mas para ser santo, né, parece que tem uma distância, né, enorme, assim. Talvez eu preciso ter algum dom especial, né, que eles possam pensar. Não posso pecar, não posso ter defeitos. Mas assim, os santos, eles são pessoas comuns como nós, mas que em vida eles
eles optaram por viver uma vida muito coerente com Jesus, né? E seguir os ensinamentos de Jesus. Então, todos nós, né, pelo batismo, somos chamados a sermos santos, né? Ou a viver uma vida, né, coerente, né, com aquilo que Jesus nos pede. Então, eu penso que trazer essas virtudes dos santos, né, para a catequese, no momento de um contexto de mundo que a gente está precisando tanto de ter referências positivas, eu acho que foi uma chave, assim, sabe, para esse trabalho. Porque, às vezes, o catequista pode pensar assim, mas eu vou usar só no tempo junino. Não, né, assim, o livro, quando ele fala dos santos juninos, você pode usar nos seus conteúdos, né? Se você vai falar sobre vida em comunidade, você pode trazer Santo Antônio. Se você vai falar sobre uma catequese batismal, você vai trazer certamente São João. E tantos textos, né? Tantas cartas, tantas epístolas que Paulo escreveu e que estão, né, dentro dos temas dos encontros catequéticos. Então, eles são muito presentes na catequese. E são muito importantes, né, de serem ensinados e apresentados justamente nessa fase da iniciação à vida cristã, né, que a gente tanto ouve falar e tanto se preocupa enquanto igreja. Então, acho que, de fato, são santos que têm muito a ensinar as crianças, né, Beline? Sim. Eu costumo dizer assim, né, que iniciação à vida cristã, né? Então, assim, como que você inicia uma pessoa, né? Eu costumo dizer, pensa você aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Corinthians, né? Então, assim, uma criança que nasce numa família corintiana, qual a primeira roupa que o pai põe na criança? A roupa do Corinthians. A roupa do Corinthians. Quando ele cresce, qual o primeiro passeio que essa criança faz? É o estádio. O estádio. Então, assim, ela, aos poucos, ela vai sendo iniciada, né, nesse time. E depois ela vai querer conhecer, ela vai querer saber quem é esse Corinthians, quem é o técnico, quem são os jogadores, o Corinthians tem estádio, o Corinthians tem... quais foram os campeonatos, ganhou a Libertadores, né? Ele vai querer se aprofundar. E aí, uma vez que ele já teve essa iniciação, que ele foi buscar, ele vai ser, né? Por isso que a gente fala assim, é fiel, né? Porque é por causa disso, porque ele vai viver esse time dele. E assim os outros times, né? É só um exemplo. Mas para dizer assim, que a iniciação à vida cristã, a gente tem que, desde da família, né? Desde criança, iniciar a criança na fé. Né? Então, assim, quando nasce, já ter, né, o anjinho no berço, você ter depois uma naninha que é de, sei lá, de algum santo, você levar a criança na igreja, depois ela vai fazer a catequese. Então, assim, a iniciação, ela traz pra gente que a gente precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Então, primeiro, ele tem que tocar aqui. Né? Porque fala assim, se faz sentir, é porque faz sentido para minha vida. Então, uma vez que me tocou, aí eu quero conhecer mais. Aí eu venho para o cognitivo. Aí eu vou fazer uma catequese. Aí eu vou estudar sobre a fé católica. E uma vez que tocou, que eu me aprofundei, aí eu vou viver essa igreja, eu vou defender essa igreja, eu vou ser essa igreja. Então, mas nada disso acontece se lá desde pequenininho a gente já não trabalha isso. Então, eu penso que você trazer, né, os santos, né, porque a religiosidade popular, né, eu, por exemplo, quando eu era pequeno, minha mãe me levava, assim, nos terços, na casa dos vizinhos, a gente tinha as procissões, a gente assistia, né, desenhos e filmes bíblicos. Então, tudo isso fez com que talvez no momento que eu
tive um chamado, eu falei assim, é essa fé que eu quero professar, é essa fé que eu quero comunicar, e talvez isso me fez tornar catequista, e meu trabalho depois acabou, por consequência, virando livros, e hoje a gente está aí, né, em todo o Brasil, aí, falando com catequistas, crianças, por meio das obras. E essa obra específica, de fato, assim, eu sou fã já dessa obra, assim, desde a primeira vez que eu peguei nesse livro, eu já fiquei muito encantada. E eu queria que você falasse um pouco, né, da estrutura do livro, né? Porque é um livro muito rico, com bastante conteúdo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Um prazer. Pode mostrar também. O livro, a estrutura dele, ela segue quatro capítulos. O primeiro capítulo, a gente vai falar sobre as festas juninas. Então, a gente vai dar um contexto. Ele é bem o ver, né? A gente olhar, assim, para a nossa vida. E o que a gente celebra, né? Quais os nossos costumes. E aí, ele traz, já no começo do livro, ele traz o que é. Porque as crianças gostam de adivinha. Então, a gente faz uma pergunta e eles têm que responder qual que é o símbolo junino. Então, por exemplo, sou amarelinha, mas se me esquentam, dou um pulo e me visto de branquinha. Quem eu sou? Né? Então, uma pipoca, né? E para falar dessa transformação. Assim como o milho se transforma em pipoca, né? Quem crê, né, em Jesus tem essa transformação, muda de vida, né? E aí ele vai amar como Jesus amou, né? Como diz a música do Padre Zezinho, né? Pensar como Jesus pensou. Então, assim, ele vai fazer essas analogias, né? Dos símbolos com a fé. A gente já faz aí, né? Então a criança responde e a gente fala um pouco sobre a fé. Aí a gente vem trazer os santos juninos e a gente vai falar de cada um deles. Então a gente traz a história do santo, a gente traz algumas curiosidades sobre o santo, porque por que Santo Antônio é considerado santo casamenteiro? Por que da fogueira de São João? Então a gente traz algumas coisas, algumas curiosidades, e a gente traz aí a proposta dessa leitura orante, né? A gente traz essa proposta da leitura orante para trazer um pouco da Bíblia, para você refletir um pouco sobre aquele texto que vai trazer o nascimento de Jesus por João Batista, que vai trazer Pedro, né, uma das passagens de Pedro com Jesus, enfim. E aí depois a gente tem o capítulo 3, e no capítulo 3 a gente vai trazer um pouco, a gente chamou o capítulo 3 Inspirações para a Catequese Hoje. E eu, nesse meu processo de escrita, de produção, eu tenho um momento de pesquisa, depois eu tenho um momento, eu e o texto ali, de colocar um pouco do Rogério ali naquele texto. E hoje eu tenho uma prática, eu sempre gosto, assim, de fazer um convite para algum colega escritor, sabe? Para que ele leia a obra e ele traga o seu olhar para aquela obra. E os meus últimos lançamentos, eu tenho convidado o Padre Paulo Gil. Ele também é escritor, ele foi meu professor na pós em catequese pela Unisal, e mesmo antes dele ser meu professor, eu sempre tive uma admiração muito forte pelo Gil, porque eu acho que o Gil, ele é um catequeta, sabe? Mais do que um teólogo, um biblista, ele é um catequeta, porque ele consegue fazer muito bem essa interação da fé com a vida. Ele e tantos, né, outros colegas, gosto muito da Marlene Silva. E aí o Gil olhou para esse livro, e ele me conhece porque ele foi meu professor, mas nós caminhamos, né, juntos no Regional Sul 1, que fazemos parte, e por muitos anos ele foi o coordenador e me via nas assembleias. E ele conhece um pouco do início da minha vida como escritor, porque meu primeiro livro, eu trouxe o lúdico para a catequese. Porque quando eu pensei numa catequese com crianças, eu pensei assim, vamos respeitar o ser criança. E para a criança, a brincadeira é coisa séria. Então, o brincar na catequese é trazer a catequese junto com a brincadeira, que para a criança vai ser sério.
né? Então, ele conhecendo um pouco, né, o meu livro Jogos e Brincadeiras, né, para Catequese, e meus primeiros livros com a editora Paulinas, né, Brincando na Catequese 1 e 2, ele falou assim, por que não a gente trazer esse olhar do lúdico para as festas juninas? Então, ele me fez uma provocação que eu não tinha pensado nisso. E aí comecei a escrever. Então tem esse capítulo que é Inspirações para Catequese hoje, que ele vai falar sobre santidade. E aí a gente trouxe algumas propostas lúdicas de como a gente trabalha o tema da festa junina. Então a gente tem, por exemplo, você como criança acho que já brincou de queimada. Sim. Né? Então, assim, a gente tem a queimada de Todos os Santos, que é um jogo, assim, que a gente divide a turma. E aí a gente fala assim, né, que um jogador, aquele que está com a bola, que vai arremessar a bola, quando ele acerta, né, a outra pessoa, e a pessoa a gente chama na brincadeira, né, que foi queimada, né, ele é chamado, a gente fala assim, ele é chamado a ser santo. Então a gente coloca alguns, como se fossem uns crachás, assim, que as crianças escolhem qual santo que ela gostaria. Se ela é chamada, qual santo que ela gostaria de ser. E aí ela vai para pro ambiente onde a gente fala que é o céu. E lá do céu ela tenta acertar, né? Então, como que a gente termina a brincadeira? Quando a gente conseguir trazer mais pessoas para o céu. Ai, né? Então, assim, a gente, numa brincadeira lúdica, a gente trabalha, né? Essa questão da obra, do chamado à santidade, enfim, e outras brincadeiras da obra. E realmente trabalhar jogos e brincadeiras na catequese é muito importante, mas a gente sabe também que às vezes pode ter uma insegurança, um medo por parte dos catequistas de explorar. Que dicas você dá, né? Como o livro também pode ajudar nesse sentido, Bellini? Eu costumo dizer assim, ó, que uma catequese, eu gosto muito da metodologia catequética, né? Que é essa metodologia da interação fé e vida. Então, ela vem da catequese renovada, que nós celebramos recentemente 40 anos de catequese renovada. E aí, ela traz esse método, né, que foi aplicado em Puebla, que né, o documento fala do ver, julgar e agir, né? E hoje a gente fala que a palavra, ela vem para iluminar, né? Então, a gente fala assim, o ver, iluminar, o agir e o celebrar. Então, eu, por exemplo, na catequese, eu gosto sempre que a gente parta da vida, né? Então, por exemplo, você vai falar sobre o batismo de Jesus, então comece primeiro falando sobre o batismo da criança. Então, no próximo encontro, a gente vai falar sobre o batismo. Vamos trazer fotos do nosso batismo? Pede para a mamãe, papai, para a gente trazer as fotos para o próximo encontro. Aí, quando chega no encontro, a gente começa a olhar para aquelas fotos. Quem é essa aqui? É você que tá aqui? Nossa, que pequenininha, que linda. E essa pessoa aqui, seu pai, sua mãe? E esse aqui, seu padrinho? Como é o nome do seu padrinho? O que seu padrinho tá segurando? Uma vela? E essa vela maior aqui que ele tá acendendo? Vocês sabem o nome dessa vela? Ah, o Círio Pascal. O que ela representa? Representa a luz de Cristo. Quando seu padrinho, sabe? Então a gente vai trabalhando contando já essa história mesmo, e já fazendo uma catequese mistagógica com as crianças. E aí a gente vai falar assim, aqui o padre batizou. Com o que o padre batizou? Com água, ele jogou água. E aí a gente vai trabalhando isso, né? A gente fala assim como você foi batizado, Jesus também foi batizado. Vamos conhecer como que Jesus foi batizado? E aí a gente vai para a fé. Então a gente sai da vida e a gente vai iluminar a vida pela fé, pela palavra. E a gente vai para o texto bíblico e a gente traz a leitura. E aí no texto a gente fala assim, quem que batizou Jesus? Ah, foi João. Como é que ele era conhecido? João Batista. Por que ele era conhecido como Batista? Ah, porque ele batizava as pessoas. Como é o nome do rio que João batizava? Rio Jordão. E quando João batizou Jesus, né, o que aconteceu? E aí a gente vai trazendo, né, o iluminar. Até que a gente vai para atitude, porque todo encontro de catequese, a gente tem a ação transformadora.
você pode perceber que todos os encontros de Jesus na Bíblia, então, Jesus com Zaqueu, Jesus com a Samaritana, Jesus com o cego Bartimeu, Jesus com os discípulos de Emaús, todas as pessoas que iam ao encontro de Jesus, elas voltavam transformadas. Elas não voltavam da mesma forma que elas chegaram para Jesus. Então é isso que a catequese tem que proporcionar. Quando eu vou para o encontro de catequese, eu tenho que sair melhor do que eu cheguei. Então talvez antes eu não tivesse a consciência, mas agora que eu aprendi e que eu tenho a consciência, à luz da palavra, eu não posso agir da mesma forma que eu agia. Então, o encontro, ele nos convida a um agir catequético, ou seja, a uma mudança de comportamento, né, interna, né, como pessoa, e uma mudança relacionada ao outro, na relação com o outro. Né? Então, quando a gente fala do batismo, né, no batismo que nós somos convidados? Somos chamados a ser sacerdote, profeta, né, e rei. Então, trabalhar com as crianças, o que é ser cada uma disso? Então, a gente abre um compromisso. Como que a gente pode ser profeta essa semana? Né? A gente pode contar para alguém o evangelho que a gente ouviu hoje, que a gente, né, conversou na catequese? Para quem que a gente vai contar? Então, a gente já sai. Então, o encontro, eu acho que ele tem que proporcionar isso, sabe? Fazer com que ele sai da vida, ele é iluminado pela palavra e depois ele volta para a vida. Mas quando a gente volta, a gente já não volta da mesma forma que a gente entrou. Porque a gente passa pela palavra a assumir atitudes cristãs, né, em relação ao outro, né? Então, assim, a minha dica para os catequistas seriam isso, né? Trabalhem os encontros catequéticos dentro dessa metodologia, né, que vai fazer sentido para os seus catequizandos, né? E aí sim, né, vai ser uma catequese de formar discípulos missionários. E a obra é um verdadeiro subsídio, né, para essa experiência, para começar, porque é repleto de símbolos assim que são muito importantes para a explicação, para essa apresentação, esses símbolos, né, que são importantes para contar, para apresentar a história desses santos e também um pouco da história da nossa igreja, né, Bellini? Exatamente. E eu, quando eu fui escrever sobre os símbolos, né, que a gente está falando, né, das festas juninas, então o livro, ele traz, assim, na página 36 do livro, ele vai trazer os símbolos. Por exemplo, a fogueira, né? Ele fala que a fogueira, ela foi criada desde os tempos mais antigos, para agradecer pela fertilização da terra e pelas fartas colheitas, como eu comentei, assim, dos povos indígenas. A luz proporcionada pela fogueira simboliza proteção. Olha que interessante, né? E como as festas são feitas no mês de inverno, né? Então, assim, ela serve também para aquecer e para unir as pessoas. Cada santo, a obra traz isso, porque cada santo tem uma forma, uma fogueira, um tipo de fogueira diferente. Não sei se você já tinha esse conhecimento, né, se as pessoas estão nos ouvindo, mas, por exemplo, a fogueira, quando a gente faz uma fogueira para celebrar Santo Antônio, ela é quadrada. Quando a gente faz para São João, ela é redonda, e quando a gente faz para São Pedro, ela é triangular. Isso eu descobri lendo o livro, também não sabia. Então, querem saber? Compre o livro. O livro traz, assim. Aí os balões, ele fala que os balões, né, eles foram criados para ser a comunicação, né? Então, as pessoas soltavam os balões, e também tinha essa questão mais da espiritualidade. Eles soltavam os balões para assim, faziam pedidos para que os balões, né, levassem os pedidos ao céu. Mas os balões acabaram, né, que tendo muita incêndios, enfim. Então, sim, hoje não é mais permitido você soltar balões, mas ele tinha essa simbologia.
As bandeirolas, que a gente chama, né, que são aquelas, como se fossem aqueles estandartes de que tem o- as fotos, né, as Sim, imagens dos sim. santos, né? Então elas simbolizam também espiritualidade, elas simbolizam proteção e elas surgiram por conta dos três santos. Mas, e delas, assim passaram, a partir delas passaram a ter o que a gente chama das bandeirinhas, né? Que são coloridas e elas têm a simbologia de alegrar a festa, né? De tornar a festa um ambiente acolhedor. A quadrilha, né? Como eu comentei com você, que ela vem, né? Na época da colonização do Brasil, e que ela traz, né, os passos puxados da língua francesa, avancé, balancé, né? Então tem aquelas expressões que a gente usa. E ela também, né, é uma forma de agradecimento pelas boas colheitas, né, pelos frutos, né? E ela é destinada também aos santos. Aí a gente tem as comidas, que representam a fartura, né? Então, no começo, assim, muitos pratos derivados do milho. Então, o milho verde, a pipoca, o bolo de milho. E depois, né, a canjica, o cuscuz, enfim. E depois, o cardápio acabou, né, se abrindo. Então, hoje tem arroz doce, broa de fubá, pé de moleque, né? E aí os fogos de artifício, eles são de origem chinesa e eles são utilizados para acordar São João. Então tem a música, né, que fala assim: acordai, 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 João, né? Então Sim, eles sim. são os fogos juninos são para serem usados, né? E também, né, os povos chineses acreditam que quando você, né, solta os fogos, você espantam, né, as coisas ruins. Então são esses símbolos que trazem aqui também, mas de tudo eu posso dizer para você que eu acho que as festas juninas, elas trazem a alegria, sabe? É, E a alegria, ela é uma virtude cristã. Então, São Paulo já diz em uma das suas cartas, né? Alegrai-vos, né? Eu vos exorto, alegrai-vos, né? Então, mesmo diante das dificuldades, Deus quer seu povo feliz, né? E eu acredito que, assim, na catequese, você, além dos encontros, né, que você faz para você trabalhar o seu itinerário catequético, para você trabalhar, né, os temas, né, que são orientados pela sua diocese, você precisa reservar também alguns momentos para momentos com a turma, com o grupo, sabe? De integração, porque somos pessoas e precisamos de ter isso. Eu acho que você marcar de ter um passeio, você marcar de ter um momento, sei lá, uma festa junina com essa turma, né? É um momento de descontração, é um momento que você faz conexões, que você fortalece os laços de amizade. E eu acho que isso é ser comunidade. E construir memória também, né? Construir Com memórias. essas crianças. Acho que a criança que tem esse momento, tem um encontro baseado nesse livro, né? Que vivencia uma festa junina, que tem esse espaço dentro do ambiente catequético, com certeza ela nunca vai esquecer, né? Da catequista, do catequista dela e desses Você momentos. sabe que, assim, olha que legal, a gente nem tinha combinado, mas assim, Isso não você estava no não estava no script. script, mas você disse, assim, uma das primeiras páginas do livro é justamente isso. É um convite para as crianças em família resgatar essas memórias, né? Então, resgatar que memórias que você tem das suas festas juninas. Eu, quando escrevi, assim, eu lembrei que quando eu era pequeno, eu ia dançar quadrilha na escola. E aí, no dia que eu fui, né, já no dia da festa mesmo, que eu tava pronto, Sim. assim, a menina que eu ia dançar com ela ficou doente e ela não foi. Ai, E aí eu, né, ficou poderia ter triste. ficado triste. Eu falei assim, poxa vida, não vou, né, não vou dançar quadrilha, enfim, né. Mas naquele dia, a minha professora, muito querida, e eu acho que assim, muito feliz ali, ela falou assim: Rogério, você vai dançar comigo, Ai, que né? legal. Então eu dancei com a minha professora, né? Então uma memória muito legal, assim, Sim. né? E,
E podia ter uma outra memória, talvez, mas não, tive uma memória bacana, assim. E para mim, escrever também sobre os santos juninos, ele tem um valor, assim, porque a minha mãe, ela tem uma devoção muito forte por Santo Antônio. Então, talvez, né, os catequistas, os meus leitores, eles não sabem, porque todas as minhas obras tá Rogério Bellini, né? Mas o meu nome é Rogério Antônio Bellini, né? Então, quando eu fui nascer, a minha mãe teve um parto muito difícil, assim. E eu poderia nascer sem vida, né? Mas a minha mãe fez uma promessa para Santo Antônio. E ela disse, assim, que se eu nascesse com vida, ela colocaria Antônio no meu nome. Só que o meu avô paterno, ele chamava Santo Bellini. E como ia ser o primeiro neto homem, ele falou assim, Iranina, que é o nome da minha mãe, ela falou assim, eu ficaria muito feliz se você colocasse o meu nome, né, no meu neto. Aí a mãe falou assim, mas seu santo, eu não posso colocar, porque eu já fiz uma promessa pro santo, né? Senão ele vai ficar Santo Antônio Bellini. Olha, eu ia ser o próprio Santo Antônio, né? Aí fica imaginando, né, na chamada, ela, Santo Antônio, as pessoas em casa, ela, Santo Antônio e tal, né? E aí, a minha mãe, próximo da casa onde a gente morava, tinha um menino, assim, né, um filho de uma das nossas vizinhas lá, que ele chamava Rogério. E aí, todos os dias, a mãe dele falava assim, Rogério, vem tomar banho, Rogério, vem almoçar. E Rogério vinha, sabe? E hoje, né, psicólogo, né, formado já, eu fico pensando, né, que chamar Rogério e Rogério vir para a mãe fez com que minha mãe falasse assim, eu vou chamar, né, ele vai chamar Rogério, para ele vir para mim. Então... Aí, né, dia 23 de janeiro, que é o meu aniversário, a minha mãe chamou, Santo Antônio atendeu, intercedeu e eu nasci. Rogério Antônio Bellini. Que escreve, né, nos ensina e nos apresenta tantas histórias. Acho que é por isso que eu gosto de estudar, que eu gosto de escrever, né? Porque tem muito de Santo Antônio ali, né? Sim, tem muito de Santo Antônio, com certeza. Sim. Rogério, muito obrigada pela sua presença e seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado. Eu que tenho que agradecer, né, pela acolhida. Foi muito gostoso estar com você e a gente bater esse papo sobre a obra, né, e sobre catequese, que são as minhas paixões. E todos os catequistas, né, e leitores que desejam conhecer mais o catálogo de catequese da Paulus, é muito rico e você pode conhecer esse título, né, nos Arraiais dos Santos Juninos e muitos outros do Rogério, de tantos autores que nós temos aqui. É só procurar as nossas livrarias pelo Brasil, no site loja.paulus.com.br, no Televendas pelo número 999741840 e também nas nossas redes sociais pelo Instagram, Editora Paulus. Rogério, obrigada mais uma vez e até a próxima.